A próxima pergunta ela vem lá da Alemanha. E a nossa internauta diz assim: eu tenho uma pergunta para o Jorge. Meu filho de 16 anos não quer mais participar do evangelho no lar. Diz que não mais acredita em Deus. Eu digo a ele que me prove cientificamente que Deus não existe. E eu irei fazer provas científicas da existência de Deus. Que somente dizer que não acredita não é uma resposta adulta. Estou sem saber como agir. Eu preparo o evangelho no lar com tanto carinho. Fico tão triste dele não querer participar. Podes, por favor, me ajudar? Muito obrigada. Deus abençoe a todos os ouvintes do programa. Olha, essa é uma situação bastante frequente. Nós estamos vivendo um período em que a juventude, não é só brasileira, mas a juventude de maneira geral, ela faz um movimento de recuo com relação à espiritualidade. Existe na nossa situação presente muitas ideologias que sugerem o ateísmo, sugerem a desconstrução dos valores espirituais em função das regras, em função das limitações de conduta que, de certa maneira, o conhecimento espiritual, a compreensão da existência de Deus e, consequentemente, de suas leis, ditaria para as pessoas. Ao você tirar Deus do cenário, você tira as leis também, você tira as regras. Então, a pessoa se sente muito mais livre para dizer, não existe Deus que não existe regra. Eu quero fazer o que eu quiser. Existindo Deus, existem regras, existem limitações, existem amarras que, de certa maneira, impedem que muitas das coisas que eu gostaria de fazer eu não possa mais executar em função dessa crença. Então, é esse pensamento sobre as limitações para as ações dos homens que vem motivando, já faz um tempo, já faz aí mais de 200 anos, que vem motivando esse sentimento de desconstrução dos valores espirituais. Então, isso aí não é nenhuma novidade. Agora, o que a gente vem observando, eu não posso falar isso da Alemanha, porque não conheço a sociedade alemã, mas pelo que eu vejo, existe uma onda de ateísmo que assola a Europa de maneira muito intensa. As pessoas são predominantemente ateias, elas vivem dentro de uma sociedade que fortalece esse tipo de ideia, e na medida que os meninos vão se desenvolvendo, vão crescendo, eles vão lidando com essa realidade. A Europa viu muitas histórias de violência pela religião, e isso até facilita com que as pessoas façam uma leitura muito mais rígida das religiões, coisa que no Brasil a gente não tem. No Brasil, o fenômeno, e aí pelo IBGE posso afirmar isso para vocês, é um movimento de vai e vem. Durante a juventude há um crescimento das pessoas que se afastam da religião, mas o que se observa, e vamos esperar o censo agora de 22 para tirar essa medida novamente, é que eles se afastam e depois eles voltam a se ligar. Então, há um retorno das pessoas, quando se tornam adultas, ao cenário religioso. Se isso vai acontecer com o seu menino, eu não posso garantir, porque a sociedade daí ela é menos favorável a esse processo de reconexão. Mas vamos lá, você pergunta o que fazer nessas circunstâncias. O que fazer? Se você insistir, e tem 16 anos, você corre o risco de perdê-lo. Porque à medida que você o constrange, você acaba criando uma predisposição para que ele se sinta obrigado, e isso não vai fazer bem a ele. Algumas alternativas que você poderia buscar. Você poderia, por exemplo, utilizar uma segunda reunião na casa, é uma hipótese, uma segunda reunião na casa, sem o nome do evangelho. Sem o nome de evangelho, porque de repente fala, evangelho, evangelho, Jesus, Jesus, religião, não quero Deus. Mas você poderia criar não, o evangelho é uma coisa, isso aqui é outro assunto, aqui é reunião da família, reflexão em família, em que você não vai trabalhar os aspectos religiosos, não porque Jesus disse isso, Jesus disse aquilo, vai discutir sobre moral. Hoje a gente vai conversar aqui, pega um texto
de um livro que você acha que é um livro que não é obrigatoriamente um livro religioso e usa para as reflexões, porque independente de nós acreditarmos em Deus ou não, nós precisamos ser bons. Se o menino diz assim, eu não quero nada com Deus, beleza, mas bom a gente não pode deixar de ser. Então a gente pode criar um segundo momento dentro da casa para estudar alguma coisa que seja de fundo moral. Eu não sei se existe. Uma vez eu participei do evangelho na casa do André Siqueira. E na casa do André Siqueira, uma parte do evangelho é a leitura de um livro de filosofia. Eles pegam um filósofo, e leem um trechinho e eles discutem o pensamento desse filósofo. Eles têm filhos adolescentes. Então, ele usa a filosofia como estratégia para aproximar as crianças de uma discussão mais moral. E é uma ideia interessante para se usar. Então, não quer participar do projeto? Tudo bem. Vamos criar um outro dia, a gente vai fazer uma outra coisa totalmente diferente. Uma outra coisa importante que possa se fazer. No dia do evangelho, não torne a reunião uma coisa única, uma coisa que é um momento, pá. Crie como fazem as famílias judias. Após o Shabat, segue-se um jantar, segue-se um momento muito bom de confraternização. Então, você poderia, por exemplo, é o dia do evangelho, a gente tem o evangelho, mas depois a gente vai fazer junto o jantar, eu vou fazer um jantar para todo mundo, é uma noite de confraternização da casa, a gente vai para a cozinha, vai preparar, cada um vai fazer uma coisa, é um dia que ninguém sai, é uma noite consagrada para essa celebração em família, que aí vai atraí-lo para que ele se sinta partícipe, não só de uma leitura de um texto que de repente ele não quer ler, mas do congraçamento com a família, da participação conjunta, do grupo familiar reunido após o evangelho para celebrar os laços de união que a família precisa ter. Então, uma primeira alternativa, uma segunda reunião filosófica. Uma outra, prolonga o espaço do evangelho para que se faça um momento de reflexão no sentido da família junto, a gente vai cozinhar, vai preparar alguma coisa, um momento de lazer, a gente vai assistir um filme, mas todo mundo junto, vamos estar interagindo uns com os outros. Alternativa número 3, você pode escolher alguma coisa que ele goste. Ah, meu filho gosta de determinada coisa, então eu vou com você. Já que você não quer participar do evangelho e você gosta de ciclismo, eu vou comprar uma bicicleta elétrica para acompanhar você nas suas pedaladas, ou não elétrica que seja, mas a gente pega uma bicicleta e vai acompanhando o menino nessa jornada dele, se ele gostar de pedalar. Eu procurar fazer uma coisa que seja positiva junto com ele, criar laço de identidade, porque às vezes a gente está com a relação um pouco fria e o único momento de aproximação é, hora do evangelho, senta na mesa, a gente vai, não quero. Está, de repente, a gente precisa azeitar a máquina do sentimento para que isso melhore. Estimulá-los a fazer o bem é uma coisa muito importante. A juventude nem sempre gosta muito de religião, mas adora trabalho de cidadania. Pense num trabalho de cidadania do bairro, uma ideia para reunir a juventude, ateia ou não, religiosa ou não, mas a prática do bem, do sentimento do coletivo, da busca, da preocupação com o outro, como tarefa essencial para o desenvolvimento das nossas vidas. E vamos deixar o tempo se encarregar, de repente, de resolver essas pendências que podem ser mais da juventude do que propriamente o sentimento verdadeiro de cada um de nós.